Boa noite a todos, mais um Refrescando a Memória e agora com o board game Stone Age, Idade da Pedra. Mais um rápido setup, rápido gameplay para aqueles que já jogaram esse jogo, para ensinar como é que joga. Bom, vamos lá. Primeiro, esse é o setup que a gente montou para dois jogadores, os jogadores verde e os jogadores azuis, do lado direito. Nós vamos colocar em cada tabuleiro 5 trabalhadores azuis e 12 de comida, igualmente para o verde. Se fosse de 3 pessoas, igualmente 5 e 12 de comida. A gente coloca lá o resto dos trabalhadores lá fora para a gente poder comprar depois. Esse é o setup para os trabalhadores. Aqui a gente vai colocar as cartas que eles vão desenvolver e montar ponto no final. A gente vai colocar 4 cartas aleatórias aqui e deixa o montinho ali. E vamos colocar aqui as fichas também que dão pontos. Vamos colocar 4 grupos com todas as fichas, se não me engano são 7 por cada montinho. Esgotou as fichas, tá ok. E vamos colocar aqui os machadinhos de 1, machadinho de 3, toda a comidinha ali, toda a madeira, todo o barrinho, toda a pedra e todo o ouro nas regiões correspondentes. Então está feito o setup. O setup é muito simples. E como é que funciona o gameplay? O gameplay é o seguinte: o primeiro jogador, então, ele vai escolher, aliás, é aleatório, pode ser sorteado no dado, etc. Esse cara aqui é o Marco First Player, esse carinha. Enfim, ele vai ser o primeiro jogador. Eu posso colocar um ou mais, ou até todos os 5 trabalhadores em uma região única correspondente do tabuleiro. Uma só. Detalhe, estamos jogando de 2 pessoas, se eu colocar nos recursos, se o azul ocupa a madeira, o outro jogador, o verde, ele não pode usar madeira, ele pode usar outros, porém não a madeira. Só é um jogador por cada local de recurso, quando é para 2 jogadores. 3 ou mais jogadores, você pode colocar ali uma única vez, desde que seja no máximo 3, 6, 7, tá vendo que são 7 bolinhas? Então são 7 locais de recurso. Então, por exemplo, o azulzinho poderia colocar 4 ali e o verde colocaria os seus 3 ali. Se o azul coloca 3, o verde coloca 3, o azul não pode voltar a colocar mais um ali. Colocou uma vez, tchau. Isso é para 3 ou 4 jogadores. Para 2 jogadores cada jogador coloca uma única vez. E o mesmo vale para os demais. A comida você pode colocar quantas vezes você quiser. Eu posso colocar o verde e o azul para 2 jogadores, não tem diferença. Para 2 ou mais jogadores não tem diferença. E outra coisa que muda para 2 jogadores percebe que tem 3 lugares diferentes aqui. Eu vou explicar. Esses locais aqui você coloca dois trabalhadores e é uma casinha ali que eles geram um outro recurso. 2 verdes te dá um verde a mais. É a procriação, a reprodução deles. Essa casinha aqui, o que ela faz é te dar... você anda nesse track de comida. Significa que um trabalhador seu já estará alimentado no final da rodada. Porque no final de cada rodada, você tem que alimentar cada trabalhador com uma comida. E ali então dá isso. E aqui nesse local você ganha um machadinho. De 1, a princípio, a hora que esgotar, você começa a ganhar de 3. O que ocorre? Esse machadinho ele vem para cá. E o que ele faz ele complementa um machadinho, te dá um a mais no dado para cada rolagem de dados. Se você tirou 4, com aquele, se tiver um machadinho aqui, você vira ele para a direita, você ganha 5. Então, o seu dado vale como se fosse 5. Às vezes pode ser muito útil. Qual a diferença? Para 3 ou 4 jogadores, você pode usar os 3 locais. Para 2 jogadores, você pode usar... Ou você tem que deixar sempre um vazio. Se o verde usa aqui, o azul usa ali, aquilo ninguém pode usar nessa rodada. Basicamente é isso. Então, explicado, recordado como é que funciona, detalhe. Eu poderia também ocupar cada um desses 4 locais diferentes aqui, que representa isso. Se eu tiver dentro da minha mão ali uma madeira, um tijolo e uma pedra, eu posso, ao comprar essa carta, ganhar 12 pontos de vitória. Eu vou ali e ando 12. Tchum. Então é isso que eu faço. E essa cartinha vem aqui para minha mão e ocupa esse local aqui até encher, etc. E a carta, igualmente, eu posso colocar aqui. Se eu colocar nessa posição, eu tenho que pagar um recurso qualquer. Pode ser madeira, pedra, tijolo ou ouro. Aqui eu tenho que pagar 2 recursos, 3 ou 4 recursos. O que ela me dá? Isso aqui ela vai te dar um machado de 3. Ó. Puta, carta boa, hein? Um recurso ganha um machado de 3. Aqui é o local que você coloca o trabalhador e ele te dá isso. No final, ele te dá
um ponto de vitória por cada machado que você tiver. Então ele vai somando ali. Esse cara aqui, essa carta aqui que ela te dá? 3 pontos de vitória. E ela te dá esse negocinho verde que eu vou explicar depois no final. Esse cara aqui, o que ele te dá? Esse é muito legal. Ele te dá os rolagens de dados. Como são 2 jogadores, você rola 2 dados. Rolou 2 dados. O cara que tirou aquela carta, ele tirou um 3 e um 2. Ele pode escolher, o 3 é uma pedra e o 2 é um tijolo. Ele escolhe o que ele quer, uma pedra ou um tijolo. Se ele quiser o 3, que geralmente é o maior que ele vai querer, ele ganha o tijolo e dá a pedra para o outro jogador. De 3 jogadores você rola 3 dados, 4 você rola 4. E aí o que tirar aqui, você pega o próximo jogador esquerdo escolhe outro recurso e assim sucessivamente o último fica com o que sobrou. E aqui o que ele dá? Lembrando que aqui tem que pagar 3 recursos. Aqui você paga 4 recursos, ganha uma pedra. E isso aqui você ganha 1 ponto por trabalhador no final. Enfim. Então eu posso utilizar qualquer coisa aqui no jogo. É minha vez de jogar, o jogador azul. O que ele vai escolher? Para mostrar para vocês, então eu vou fazer uma rápida jogada aqui. Ele vai colocar 2... Primeira coisa que a gente faz é assinar os trabalhadores. Ele vai colocar 2 trabalhadores aqui na etapa de comida. Agora, ele já colocou, é a vez desse cara colocar. Ele vai colocar 3 trabalhadores aqui na madeira. Muito bem. 1, 2 e 3. Muito bem. 3 na madeira. Esse cara aqui tem que jogar. O que ele vai fazer? Ele não pode mais colocar na madeira que o outro colocou. Ele vai colocar aqui para andar no tracking da comida. No final da rodada, todo mundo tem que alimentar uma comida por trabalhador, lembrando. Esse cara aqui, ele vai pegar esses 2. O que ele pode fazer? Ele vai fazer aqui para reproduzir, para vocês verem como é que é. Muito bem, reproduzir. Esse cara tem outro, agora é a vez dele, ele vai colocar aqui. Mas olha só, ele... E agora o outro não tem mais jogador para alocar, e ele tem mais um trabalhador para alocar. Ele vai tentar a sorte colocando isso aqui. Esse cara é muito arriscado, ele não tem nenhum recurso para pagar. Então o que ele vai fazer? Terminou todo mundo de alocar, agora começa a etapa de ações. Ações... Esse cara aqui, que é o first player, ele começa. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai rolar um dado para o tijolo. Vamos lá. O tijolo tá aqui, ó. Ele precisa de tirar pelo menos 4, 5 ou 6 para ganhar um tijolo. Se fosse na comida, é dividido por 2, na madeira por 3, no tijolo 4, na pedra 5 e aqui 6. Ou seja, se fosse no ouro, eu precisaria tirar um dado 6 para eu ganhar uma barrinha de ouro. No tijolo, 4, 5 ou 6. Torçam por mim. Não! Faz de conta que deu, vai. Vou roubar. 4. 4 ganhou um tijolo. Esse cara ganhou um tijolo, volta feliz para sua mão. Completou a missão, o trabalhador trabalhou. É assim, fácil e simples. Agora a vez do verdinho. O que ele vai querer fazer, o verdinho? O verdinho tem na madeira aqui 3 camaradas na madeira. Então ele vai rolar 3 dados na madeira. Madeira... Putz, esse dado aqui veio com defeito. É 1, mas vou rolar de novo. De novo, meu saco. 6. 6 mais 4, 10. Deu 10. 10 dividido por 3 dá 3 madeira. A outra sobrou, tchau. Então 3 madeira para cá. Muito bem. Se eu tivesse um negocinho, não adiantava nada. Eu precisaria de ter 2 o quê? 2 machadinhos para ir para 12 e ganhava 4 madeira, tá vendo? Não tem. Então tudo bem. Agora é a vez de novo do azul. O azulzinho, o que ele vai fazer agora? Ele vai pegar comida. Então, vem aqui, seus 2 carinhas, rola 2 dados de comida, vamos ver o que vai dar. 6. 6 dividido por 2 dá 3, 3 comidinha. Muito bem, 3 comidinha, feliz. Pra cá, muito bem, vamos comer no final. Agora, de novo, é a vez do verde. O verde tem 2 carinhas aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 2 aqui e vai reproduzir. Peguei um lá, acabei de pegar um ali, lá, ele voltou com... Tem 6 carinhas agora, felizes, a família aumentando. Vez do azul novamente, o azul vai pegar isso aqui, ó, e vai subir no track de comida, ó, muito bem, porque agora ele vai alimentar a família. Muito bem, sobrou esse cara aqui, o outro já não tem mais ação para fazer. Esse cara aqui, ele tem que pagar um recurso, o tijolinho, ele devolve o tijolo lá, e vem para a mão e pega essa carta. E ele ganha automaticamente o quê? 3, ó, olha só que maravilha, hein? Ganhou 3 no dado, significa que se ele tirasse... Naquela ocasião lá que ele tirou 3, ia para 6, ele pegava sem sofrer. Isso aqui vem para cá, escorrega, é o final da rodada já, estou limpando a mão. Final da rodada, essa carta aqui vem para cá. Muito bem. Isso aqui acho que é virado aqui para ninguém ver, não lembro. Enfim, muito bem. Fez isso, agora a gente tem que alimentar, né? Alimentar.
O verde, ele tem que alimentar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, porque ele tem 0 no track de comida ali, então ele tem que alimentar 6. O azul, ele tem que alimentar 1, 2, 5. 5. Mas ele tem um aqui, ó, então ele alimentar só 4, porque já um familiar dele já está com alimento garantido. Então ele vem aqui e pega o 4. Pega aqui 2 e 2, pronto. 4. 4. Colocou lá, muito bem, alimentou todo mundo. Caso não dê para alimentar, o que, que acontece? Devolve toda a comida para o banco. Se tiver pouca comida, devolve tudo que tem e perde 10 no ponto. Anda 10 negativo, vai retrocedendo. E outro detalhe, se por acaso você não tiver comida, mas tiver esses recursos, você pode dar recurso em troca de comida. Faz o cara comer um ouro, como se ele estivesse aceitando ficar sem comer, mas ele ganha um recurso, o ouro. Então você pode alimentar ele com recurso também. Mas se você não quiser gastar recurso e não tiver comida, você perde 10 no ponto e tchau. Muito bem, terminou a rodada. Agora o first player passa para o jogador à sua esquerda, que é o verdinho, e começa tudo de novo. O verdinho ele vai colocar onde ele quer, tal, e assim vai. No final, quando é que acaba? Acaba quando uma dessas pilhas for a 0 ou se não tiver, as cartas todas forem distribuídas aqui e não tiver mais carta para alimentar. Não tem carta mais para alimentar preencher, encher esse espaço vazio, o jogo termina nessa rodada. Aqui é imediatamente, não tem, já termina o jogo. Ali sim, terminou, quem pegou o último termina na rodada. Terminou o jogo, conta-se os pontos. Como é que conta os pontos? Quando você vai pegando essas cartas aqui, ele vai contando os pontos automáticos. Se você fez 15, peguei esse aqui e fiz 15, ele vem para o 15 aqui, ó. Vem para o 15. Caso eu tenha feito essa carta aqui, ele vem para a minha mão. Depois ele vai encher de cartinhas aqui. Eu recomendo vocês verem a parte de pontuação, e é muito simples. Essas cartinhas de fundo verde, ó, essas cartinhas aqui de fundo verde, elas funcionam aqui, ó. E o ponto dela tá aqui, ó, também, ó, tá mostrando aqui, ó. Se eu tiver uma cartinha de fundo verde, eu ganho um ponto. 2 eu ganho 4, 3 eu ganho 9, e assim vai, tá? Que são essas cartas de fundo verde. Essas outras cartas aqui, para cada trabalhador, por exemplo, aqui é a cartinha que dá o machadinho. Que é essa carta que eu mostrei aqui, ó, tá vendo? Cada trabalhador cada machadinho que você tiver, você multiplica por um trabalhador. Aqui eu tenho 3, se eu tivesse 15, seria 15 pontos. Às vezes tem 2 carinhas. Se tiver 2 carinhas e 15, seria 30 pontos, tá? Porque é 2 vezes 15. Muito bem. Mesma coisa para isso aqui, que são essas construções. Essas fichinhas, cada construção você multiplica se você tiver a cartinha lá da construção, tá? Isso aqui é a cartinha que te dá o tracking da comida. Aqui tem 2 carinhas, tá vendo? 2. O azul já ganharia aqui, ó, 2 vezes 1, 2 pontos no final, se ele tivesse essa carta. E o que mais? Track da comida. E aqui a quantidade de trabalhador. Um carinha, aqui essa carta aqui, ó, justamente, ó, coincidência. Um carinha, se eu tivesse essa carta aqui, o verdinho ganharia 1 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabalhadores. Eu ganharia 6 pontos. Soma todos os pontos no final, tudo que te dá essas cartas. E os pontos que estão lá, quem tiver mais ponto ganha. Então esse é o Stone Age, simples, fácil e divertido. Espero que vocês tenham recordado e se divirtam.